Oi, pessoal. Então, vamos ao último vídeo dessa escola, né? Bem, pelo menos o último vídeo onde eu vou estar falando com vocês diretamente, é de como fazer uma carreira fora do país, tá? Então, se você estiver vendo o vídeo, você que é de fora do Brasil, não se preocupe, eu estarei gravando um vídeo similar para você em inglês, à parte, tá? Quero tentar fazer uma carreira fora do país. O que fazer, né? Primeiro, eu vou falar para vocês uma coisa que eu não cobri, talvez não tenha sido tão claro nos vídeos anteriores, é que você pode, quando eu falo carreira fora do Brasil, eu não falo necessariamente você fazer todo o seu doutorado fora, pós-doutorado fora e daí por diante, tá? Ou graduação fora, né? Quando eu falo uma carreira fora do Brasil, pode ser um pedaço da sua carreira fora do Brasil. Pode ser parte do seu doutorado, talvez um doutorado sanduíche, se for possível, né? Ou fazer um pós-doutorado fora, talvez 1 ano, ou talvez 2 anos, depois retornar ao Brasil, se for do seu desejo. E se você também tiver essa possibilidade. Então, primeiro, né, pessoal, para vocês que querem fazer doutorado fora, estudantes, vários estudantes, está meio que na moda aí, vários estudantes querem fazer doutorado fora do Brasil, vocês têm em mente algumas coisas que vocês precisam ter para poder fazer doutorado fora. Uma delas, eu falei no vídeo anterior, é ter um ótimo nível de inglês, né, e ter o TOEFL, uma boa nota do TOEFL, de acordo com a instituição que você vai aplicar, e sempre cada instituição vai ter uma nota mínima que você vai ter que ter no TOEFL, e ser um ótimo histórico escolar e um supervisor que está inserido dentro de um contexto internacional. Você precisa desses três, não tem para onde correr se vai precisar desses três. A não ser que você seja um estudante, mas muito acima da média. Então, tudo bem. Você quer fazer um doutorado, você que está querendo fazer um doutorado fora, tem que também saber que lá fora os professores atuam de uma forma bastante diferente dos brasileiros. O professor supervisor brasileiro, pelo menos muitos dos que eu conheço, são meio paizão, né? Assim, tem um tato maior com o seu aluno, tem a proximidade maior com o seu aluno, que é o que não ocorre lá fora, tá? Principalmente se você pegar um professor que realmente seja nativo daquele país, né? Um alemão, um americano mesmo, né? Se você pegar um professor que seja italiano, que está nos Estados Unidos, um professor que é indiano, que está nos Estados Unidos, são pessoas que normalmente têm uma cultura, uma forma de lidar com as pessoas mais próximas, uma forma mais próxima da nossa, né? Nós latinos ou brasileiros. Então é diferente, mas se for realmente americano mesmo, britânico, alemão mesmo, francês mesmo assim ainda tem uma certa diferença. O italiano talvez seja um pouquinho bem mais próximo do nosso, mas é diferente da nossa. É necessário que vocês tenham uma maior independência do que normalmente o estudante brasileiro de doutorado ou de mestrado tem. Então, o estudante, quando está lá, principalmente no doutorado, tem que ter uma independência muito maior do que se você estivesse fazendo doutorado aqui no Brasil. Então, se você não tem uma estabilidade emocional muito forte, uma grande estabilidade emocional, você não se sente tão independente assim, a sua ida para fazer doutorado lá fora pode ser frustrante. Tá? Então, tenha isso em mente. Né? Não há pensar que é só porque você vai fazer doutorado fora que vai ser as mil maravilhas. Até porque saibam que talvez um tempo atrás, antes do Ciências Sem Fronteiras aí que ocorreu, né? Onde tem uma quantidade enorme de pesquisadores brasileiros indo para o exterior, né? Procurar uma melhor qualificação, né? na sua carreira e retornaram ao Brasil. O que ocorreu foi que a necessidade dos estudantes brasileiros de ir para fora diminuiu. Em que sentido? Em que sentido é que esses professores, normalmente, eles têm agora mais uma visão internacional de como fazer pesquisa. Não quero dizer que os de antigamente não tinham, porque muitos deles foram para fora, né? Mas um fluxo foi muito grande de pessoas que foram para o exterior, e assim, uma parte delas voltaram, assumiram posições em diferentes universidades do país. Então, você, estudante, pode sim estar dentro de um ambiente internacional, mesmo estando no Brasil. Então, agora vamos focar naqueles que pretendem fazer pós-doutorado, né? Então, primeiro, saibam que, desculpa, eu fazendo aqui, como falei para vocês, sem cortes nenhum, deixa eu falar mais uma coisa com relação ao doutorado.
A competição lá fora, pessoal, para fazer doutorado e pós-doutorado é muito maior do que a no Brasil, mas muito mesmo. Vou dar um exemplo para vocês, que, por exemplo, eu sei, porque me envolve, né? Eu sei de cabeça, que, por exemplo, para a seleção de pós-doutorado lá no Max Planck, você, pelo menos o meu chefe na época, dizia que recebia 230 aplicações para uma vaga. Então, são 230 aplicações para uma vaga de pós-doutorado. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que talvez as outras instituições de renome sejam de forma similar, né? Então, daí você tira que uma vaga de pós-doutorado é 200 para 1, mais ou menos aí na média. Então, é extremamente competitivo. Então, vamos lá. Agora, você que terminou o doutorado lá fora, pode ter certeza que você vai encontrar para quem faz doutorado lá fora, quando você for sair, se vocês procurarem, eu não vou querer assustar vocês, né? Eu não sou vendedor de susto, mas se vocês procurarem no Google, procurar pela taxa de sucesso de estudantes nos Estados Unidos ou na Europa, que ao se formarem conseguem uma posição de pós-doutorado, vocês vão ver que taxa é essa, e aí vocês vão ter uma noção de saber que mesmo vocês se formando numa instituição boa lá fora, qual é a taxa de sucesso. Taxa de sucesso no sentido de você conseguir uma posição de pós-doc. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que você faz um pós-doutorado? Você está no Brasil, está fazendo doutorado no Brasil, e você quer fazer um doutorado lá fora, como eu falei para vocês, você não precisa de um excelente nível de inglês, histórico, um supervisor inserido dentro do contexto internacional. Se você quiser fazer pós-doutorado fora, se você fez apenas doutorado no Brasil, pessoal, os 4 anos de doutorado no Brasil, vai ser um pouquinho mais complicado de você conseguir um pós-doutorado lá fora. Quando eu digo pós-doutorado lá fora, é pós-doutorado com financiamento do exterior. Não é financiamento, é você conseguir uma bolsa da sua instituição, ou a bolsa de um CNPq, da CAPES, quando tem dinheiro, da vida, ou da uma FAPESP, né? Ou no Rio de Janeiro, da FAPESP, ou uma coisa do tipo, para ir para o exterior. Né? É diferente. Eu não estou falando desses aí. Estou falando que você vai competir com o pessoal de lá, cabeça a cabeça. Aqui não, aqui é diferente. Tá? Você fez o doutorado todo aqui no Brasil, quer conseguir uma bolsa, só salientando para vocês que lá em muitas instituições você não ganha bolsa, tá? Pós-doutorado você já é considerado um empregado, tá? Você paga imposto e tudo mais. Então você não recebe bolsa, você recebe um emprego. Você tem um emprego de pós-doutorado. Você vai pagar imposto e o salário que eles dizem lá no anúncio é o salário bruto. Então, vai reduzir o imposto para sobrar só o líquido. Tá? Então, saibam disso, tá? Para não levar um susto. Né? Então, tendo isso em mente. Beleza. Então, você fez o doutorado todo no Brasil, vai ser um pouquinho mais complicado para você conseguir pós-doutorado lá fora. Por quê? Não é porque você não é nenhum demérito seu. É simplesmente como as coisas funcionam. Normalmente, o pós-doutorado, os grupos internacionais, eles esperam que você tenha alguma experiência internacional para conseguir uma posição lá. O que eu quero dizer isso? Se você participou de conferências internacionais importantes, se o seu supervisor é conhecido perante aquele grupo em particular onde você está aplicando, né, para uma vaga de pós-doutorado. Esses são fatores importantes, tá? Se participou dessas conferências, se deu apresentou seminários, instituições relevantes, isso tudo pesa muito, muito mesmo. Se você nunca deu um seminário em uma conferência internacional boa, nunca foi chamado para um seminário na instituição fora, boa, e você fez os 4 anos de doutorado no Brasil, suas chances de conseguir um pós-doutorado lá fora são muito pequenas. Isso é menor do que o que já é, né? Então, isso é fato. Mesmo tendo um supervisor inserido dentro de um contexto internacional, vai ser bem mais difícil você conseguir. Se você, durante o doutorado, conseguiu, talvez, passar 3 meses visitando um grupo de pesquisa, passar 6 meses, 1 ano fazendo sanduíche, e você conseguir uma carta de recomendação desse grupo, uma boa carta de recomendação, seja lá de quem for nesse grupo onde você está inserido, for uma pessoa que tem internacionalmente que tem um respaldo, um peso, suas chances vão aumentar, mas muito mesmo, porque normalmente, nas seleções de pós-doutorado, se você está migrando para o seu
primeiro pós-doutorado, a carta que mais pesa é a do seu supervisor de doutorado. Se você está migrando para um pós-doutorado, essa carta do seu supervisor de doutorado talvez pese mais do que o seu currículo. Tá? Talvez pese mais do que o seu currículo. Essa é a verdade. No seu segundo pós-doutorado, se for no segundo pós-doutorado, aí vai pesar muito mais do que você fez no seu primeiro doutorado. Né? Então, não tanto assim o seu supervisor, até porque muitas vezes, quando você está terminando um doutorado e vai fazer um pós-doutorado, muitas vezes você não é tão independente assim. Então, você tem muita dependência junto ao seu supervisor. Então, você precisa que ele dê um apoio muito forte aí para você, apoiando sua candidatura. Né? Então, mas se você for um segundo pós-doc, não. O que você fez vai ter um peso muito grande. Beleza. Então, você está no Brasil. E como é que você pode, Fanaldo? E agora ferrou, né? Vou fazer 4 anos, não tenho oportunidades de fazer um sanduíche durante o doutorado fora. E aí, como é que eu vou conseguir uma posição de pós-doutorado lá fora, já que a situação aqui no Brasil está um pouquinho complicada, as oportunidades de bolsa são pequenas? Como é que eu vou conseguir estender? Até porque eu recomendo que você consiga se manter com bolsa o máximo possível. Porque, pessoal, muitas vezes eu vejo, infelizmente, dada a situação do nosso país, estudantes muito, muito bons, né? Dada a situação, talvez, de área que ele escolheu, talvez de supervisor que ele escolheu, talvez, muitas vezes, do momento, do ciclo que a gente está passando no nosso país, né? De ciclo de bolsa, de escassez de bolsa. Esse estudante se perder, sair da física e fazer outra coisa, esse ainda acabar perdendo um grande cientista aí no futuro por causa de outras coisas. Então, você talvez tente não se desanimar, tentar resistir nessa área ainda na academia o máximo possível. Né? Então, por exemplo, tem um colega que trabalhou comigo, ele falou para mim, por exemplo, ele terminou muito bom, por sinal. Ele aplicou para bolsas de pós-doutorado e não conseguiu nenhuma oferta. Ele é indiano, morando nos Estados Unidos. Não conseguiu nenhuma oferta de pós-doutorado, então as ofertas dos ciclos de pós-doutorado nos Estados Unidos ocorrem diferente do Brasil, né? Não é assim, tem a chamada agora, daqui a 3 meses você já tem que tomar posse ou começar suas atividades. Não, normalmente com 1 ano de antecedência. Então, você vai aplicar para uma posição de pós-doutorado em outubro desse ano, né? Para começar no ano seguinte. Suas atividades seriam começar no ano seguinte, em setembro do ano seguinte. Então, normalmente é assim que funciona. Você, às vezes, tem algumas flexibilidades, você começar um pouquinho antes, que é difícil, mas às vezes existe, e também começar um pouquinho depois. Tá? Mas normalmente é com 1 ano de antecedência. Então, o que acontece? Ele só tinha 1 ano pela frente agora, porque ele já sabia que não recebeu nenhuma oferta de pós-doutorado. Então, eu perguntei para ele o que ele ia fazer. Ele disse que ia tentar resistir, arranjar qualquer bolsa tampão aí que tivesse, alguma, não bolsa, né? Uma oportunidade de pós-doc de emprego tampão, mas se fosse 6 meses em algum lugar, 7 meses em algum lugar. Ele tinha uma esposa e uma filha, né? Então, complicaria um pouquinho as coisas. Perguntei ele por que ele vai fazer tudo isso. Ele disse, porque eu sei que, eu confio no meu trabalho, eu sei que eu sou bom, e eu realmente acho que ele é bom. E simplesmente dei azar de, nesse ano especificamente, poucas pessoas, houveram poucas ofertas de pós-doutorado exatamente na minha área. Ocorre isso também, pessoal. Da mesma forma ocorre. Tem áreas que passam por ciclos em ofertas de emprego, e a dele era uma dessas, né? Então, eu dei azar, caiu nesse meu ano, e agora eu preciso me manter vivo entre aspas, né? Vivo se mantendo ativo, de alguma forma, fazendo pós-doutorado, porque eu sei que eu vou conseguir uma vaga de professor, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele, depois de alguns meses, ele entrou em contato com diversos professores, e às vezes isso acontece, pessoal, de você ter a oportunidade, por exemplo, talvez eu tenha um financiamento de alguma fonte, de alguma agência de fomento, que me dá a oportunidade de contratar um pós-doc por 6 meses. Mas onde é que eu vou achar um pós-doc para uma pessoa que esteja disposta a se mudar para cá para trabalhar por 6 meses apenas, né? Tem as despesas de mudança e tudo mais, que passam 6 meses. E ocorreu o caso dele, que era exatamente isso, ocorreu de 6 meses. Nesses 6 meses, como ele era muito bom, apareceu outro financiamento para ele, renovaram por mais 6 meses.
e antes de completar um ano, depois passando um concurso para uma vaga de professor numa universidade muito boa lá nos Estados Unidos. Então, ocorreu exatamente o que ele estava dizendo. E essa mesma coisa pode ocorrer com você aqui no Brasil. E eu já vi várias vezes isso acontecendo aqui no Brasil. Você simplesmente meio que postergando o máximo possível o período que você está fazendo um pós-doutorado até arrumar uma vaga num bom concurso no Brasil. Se você é bom, eu acho que eu encorajo que você faça isso. Eu acho que vai ser bom para a nossa educação e pesquisa. Não simplesmente desista. Tenho certeza que vai aparecer uma boa oportunidade para você. Mas não é só simplesmente ficar parado, você tem que sair contactando aí um monte de gente, porque acontece muitas vezes o pessoal ter a oportunidade, mas não tem um candidato. Você imagina que a sua oferta não vai casar com a necessidade da pessoa, mas às vezes coincidem, né? Então, se você está fazendo doutorado no Brasil, inteiro no Brasil, seu supervisor tem uma colaboração internacional, é interessante que seu supervisor faça artigos, né? Envolva você em artigos com pesquisadores lá fora. Reuniões de grupo com pesquisadores lá fora. De alguma forma, você tem um network com pessoas internacionais, porque de alguma forma você vai ter um conhecimento, as pessoas lá fora vão conhecer você. E quando você recebe 200 aplicações de candidatos, e você conhece, olha aquela fotozinha lá, se eu sei quem é essa pessoa, isso faz toda a diferença. Tá? Eu sei quem é esse cara, ele está na reunião lá do professor que eu conheço, que é colaborador meu, isso vai fazer muita diferença nesse filtro. Porque você recebe 200 aplicações para uma vaga, quantas dessas você vai jogar fora? Só no olhar. Tá? Eu já fiz parte de uma seleção estava no comitê de seleção de pós-doutorado antes, e eu sei exatamente como acontece. Então, você olha só lá no que a gente chama de cover letter, né? na primeira páginazinha lá, a sua aplicação, para ver o que esse cara faz. Nesse que eu conheço, nem conheço esse cara, esse assunto não parece nem interessante para mim, você dispensa e vai para outro. Então, se você é conhecido, faz muita diferença. É aquele velho ditado que a gente fala, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, essa seria uma possibilidade para você que está toda a sua carreira só dentro do Brasil. E você ainda quer fazer um pós-doutorado fora. Então, isso facilitaria muito. Né? E se você quiser você fez um sanduíche fora, talvez você tenha, o seu supervisor tenha um peso grande já internacional, aí já melhora muitas das suas coisas, apesar de você ter feito toda a sua carreira no Brasil. Se tiver um colaborador, seu supervisor tem um peso internacional fora, isso vai diminuir sua necessidade de ter tido alguma experiência lá fora. Porque se seu pesquisador tem um peso internacional lá fora, com certeza você já deve ter escrito alguns artigos aí, se você está terminando o doutorado. Alguns artigos com colaboradores também de peso lá fora, e isso vai fazer muita diferença na sua aplicação, porque uma vez que uma pessoa vê que você faz artigos com pessoas de peso, talvez você tenha indicação dessas pessoas de peso, junto com a dos seus supervisores, isso vai fazer muita diferença. Até porque as cartas de recomendação são cruciais nas suas aplicações de pós-doutorado. Então, você precisa sim ter um número bom de publicações, não é igual ao Brasil, tá? Essa numerologia aí não vai fazer tanto sentido assim, tem um bom número de artigos, mas não precisa, se você tem 10 artigos ou 5 artigos, não vai fazer muita diferença, vai pesar muito a qualidade dos seus artigos. Tá? Então, o pessoal vai checar sim o que você escreveu, sobre o que você fez, para poder determinar, né? Um segundo filtro. Né? Primeiro filtro, saber quem é aquela pessoa, se a pessoa trabalha num tema internacionalmente relevante. Bem, se seu supervisor está inserido num contexto internacional, isso é meio que automático. Publicações em temas de interesse internacional, como falei para vocês, está relacionado com o supervisor, e se o supervisor estiver inserido dentro de um contexto internacional, essas coisas vão estar tudo atreladas umas às outras. Né? Então, agora eu vou falar agora de agências de fomento no exterior, para não alongar muito esse vídeo. Então, ser bem um pouquinho mais sucinto agora, tá, pessoal? Para não estender mais. Então, você, estudante brasileiro, você pode tentar fazer tanto doutorado como pós-doutorado na Alemanha. Existem agências de fomento, além dessa que você pode procurar nesse site aqui da Alemanha, é só clicar no link. Tá? Ou se, acho que talvez, eu não sei se eu vou disponibilizar esses slides para vocês, mas vocês podem procurar por esse, o vídeo vai estar disponível aí por umas 2 semanas, tá? 3 semanas, não mais, depois eu vou tirar tudo do ar. Então, vocês podem procurar
por esse site aí, vocês vão achar com toda certeza no Google, tá? E vocês vão achar aqui, ó, na página, na ponta esquerda, você tem a posição para graduação, doutorado, pós-doutorado. Tem alguns programas que são específicos para estrangeiros, que têm algumas oportunidades que são específicas para estudantes que vêm de países em desenvolvimento, como nós, né, nos países da América Latina. Além disso, tem uma oportunidade no ICTP, na Itália, né? Existe um programa de doutorado, você faz um doutorado de 3 anos lá, você consegue seu diploma, então você está fazendo um mestrado aí, quer fazer doutorado na Itália, lá é um excelente diploma, conheço várias pessoas que são líderes mundiais de pesquisa, que têm um diploma do ICTP, tá? Que não são italianos, então conheço pessoas, assim, então são uma oportunidade de você fazer um doutorado em 3 anos e no ICTP. É bastante concorrido, mas uma coisa importante é que eles dão muita prioridade, vocês podem ver aqui, ó. Offer study opportunities to scientists from the developing world. Então, oferece oportunidade para estudantes que estão em países em desenvolvimento. Então, é para você que está me escutando. Então, não é para um cara lá dos Estados Unidos aplicar para aí, que ele nem vai ficar se aceito. Então, são para pessoas como nós. Então, que podemos tentar esse tipo de oportunidade aí. É uma excelente oportunidade, tá? Existem também programas lá no CTP de visitas, tá? Então, se vocês quiserem visitar o CTP, você agora, acho que talvez já quem é doutor pode visitar o CTP, quem já é doutor pode visitar o CTP como um pós-doc, ou visita até 3 meses. Tá? Então, vamos lá. Na Europa tem um site chamado Eurozex, né? Onde você vai lá, Eurozex, procura por física. Olha quantas oportunidades tem. 850 oportunidades. Obviamente, são em diversas áreas de física. Você vai lá, aí tem um ponto. Eu cliquei em um deles lá que eu achei, tá? Aqui, ó. Tem 2 possibilidades no CISA, ó. Isso é um TIVAS, é um TIVAS, não sei como é que seria a pronúncia, talvez foi italiano, TIVAS, foi alemão, alguma coisa aí vai ser TIVAS. Para trabalhar, como é CISA, deve ser na Itália, né? Então, TIVAS, são oportunidades TIVAS para cooperação de pesquisa, visitas, né? Então, você pode visitar a Itália, né? Aí, vamos lá. Ó, olha o que diz aqui, ó. Para pesquisadores jovens de países menos desenvolvidos, como nós, que tem um bacharelado ou um grau maior, tem um mestrado ou grau maior, vocês, né, de estudantes, para visitar o laboratório de Trieste, na Itália, como a CISA, por 3 meses, e desenvolver pesquisa com os grupos de pesquisa. Aí tem lá, em física, neuroscience e várias outras coisas. Tá certo? E financiado totalmente por eles, tá? Tem a idade limite, que é 40 anos, então vocês podem ter. Por exemplo, eu tenho bem menos de 40 anos, vai demorar um tempinho para chegar em 40 anos. Eu poderia aplicar para essa posição, porque para quem tem mestrado ou mais, né? Então, apesar de eu ser professor hoje, mas eu poderia ainda aplicar. Tem a Fulbright nos Estados Unidos, por exemplo, é um programa que você pode exercer extremamente competitivo, né? Você visitar instituições nos Estados Unidos financiadas e dão, acho que se não me engano, são 2 meses de bolsa. Então, a bolsa é um stipend mesmo, acho que não é cobrado imposto, tá? Tem um salary e o stipend. O salary é cobrado imposto e o stipend não é cobrado imposto. É a chamada bolsa brasileira, né? A gente chama de scholarship. Então, tem esses diversos programas que você visitar eles por alguns meses. Eles, se eu não me engano, eles normalmente tem parcerias com a CAPES, por exemplo, tem a parceria às vezes com a FAPESP, então você pode aplicar e ir para lá, né? Tem, por exemplo, na Áustria, tem a Fundação Nacional de Ciência na Áustria, tem pesquisas, por exemplo, atuei 2 vezes como referi de propostas de visita para ir para a Áustria, né, para passar 3 anos. Então, acho que deve ter diversos outros pesquisadores brasileiros que são referis também para quem quer aplicar para ir para lá. Eles pagam um ótimo salário, né, para quem quer ir para lá. E
dê dinheiro também, você, junto com essa sua proposta, se for aceita, vai uma boa quantidade de verba para você poder viajar, visitar outros grupos, comprar equipamentos, comprar um belo de um laptop para você. Então, está tudo incluso, a informação está lá nesse link, né? Então, vocês podem, quando vocês virem aí, vão tomando nota aí, tá? Porque eu vou tirar isso do ar. Não vai passar muito tempo, não. Tem na Austrália, a Austrália, infelizmente, está passando por uma fase similar do Brasil de diminuição do investimento em ciência, né? Apesar de ser um país desenvolvido. Mas tem ainda oportunidades para visitantes também. Se você tem um doutorado, principalmente para quem já é doutor, quem quer visitar a Austrália por 1 ano ou 2 anos, tem fontes de financiamento. Mas são coisas, tudo que eu estou mostrando aqui, pessoal, vocês têm que procurar por vocês mesmos, tá? Vocês têm que sair atrás e caçar oportunidades. Se você quer seguir a carreira acadêmica, às vezes vocês vão ter que passar por dificuldades. Aqui no Brasil vai faltar uma bolsa, faltar outra, vai procurar um outro lugar. Se você quer seguir carreira acadêmica, não interessa onde você vai fazer, pelo menos se você quer voltar para o Brasil, ótimo, excelente que você queira voltar para o Brasil. Ótimo que a gente tenha bons pesquisadores voltando para o Brasil. Mas às vezes vocês vão estar passando por ciclos difíceis de financiamento. Então você tenta prolongar o máximo possível o seu período fora desse ciclo para quando você voltar para uma posição de professor bem merecida, tá? Tem na Suíça também. Na Suíça também tem uma fonte de financiamento. Na verdade, tem 3 formas de financiamento na Suíça, tá? Estou deixando a informação aí. Uma delas tem uma bolsa excelente, tá? Muito boa. Além disso, tem no Chile, que é para quem é mais próximo aqui na América Latina, tem a CONECYT, né? Tem uma chamada, se não me engano, é anual, tá? Você pode comer a bolsa não é excelente, mas é boa. Os grupos, tem vários grupos muito bons, pelo menos nessa área do que agrega a escola. Você pode tentar lá, né? Tem bolsas que normalmente você que é estrangeiro, você recebe uma bolsa, às vezes, particular de um grupo de pesquisa, que essa bolsa tem duração de 1 ano. Uma vez você estando lá com uma residência chilena, você pode aplicar para a bolsa nacional, que é essa da CONECYT, que tem duração de 3 anos. Você acaba tendo uma bolsa de 4 anos aí para ficar como pós-doc, né? Então, é uma bolsa bem interessante de 4 anos de financiamento. Ele tem uma certa verba para poder viajar. Tem no México também, tá? Outras oportunidades no México. Essa eu não conheço muito bem, eu só conheço um colega meu que já foi para o México, financiado pela Sinvestav, né? Mas é só isso que eu conheço. Vocês teriam que olhar esses sites aí para poder entender as possibilidades, mas o México vem fazendo pesquisas muito boas, principalmente na área de física de partículas, eles são bastante atuantes. Então, parece ser uma boa oportunidade para vocês. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês de agências de fomento. Eu acho que devem ter diversas outras possibilidades de agências de fomento. Então, o que ocorre muitas vezes são os estudantes, vocês enxergarem essa posição, e eu entendo completamente, e a gente está numa situação muito complicada no nosso país, e principalmente em função de tudo que está acontecendo, né, no mundo afora, né, em função dessa pandemia, as condições de financiamento, as agências de financiamento vão estar cada vez mais enfraquecidas em incentivo à ciência, à pesquisa, né, desenvolvimento de tecnologias, vão estar enfraquecidos, baseados que são majoritariamente produzidas dentro de universidades brasileiras, né, pelo menos aqui no Brasil. Então, seriam oportunidades, vocês precisam procurar por oportunidades fora do Brasil. Morar fora do Brasil é fácil? Não é fácil, né? Então, vou dar um exemplo para vocês que, como vocês tenham uma noção, quando eu terminei o meu doutorado, só compartilhar com vocês um pouquinho da história, né? Me expor aqui um pouquinho para vocês. Quando eu terminei meu doutorado, ainda estávamos na época onde vários concursos ainda estavam ocorrendo. Ainda estava tendo vários concursos no Brasil, nas universidades federais. Mas eu não queria fazer um concurso logo cedo, porque minha paixão era a pesquisa. Então, eu falei em algum momento aqui em um dos vídeos que minha paixão mesmo pelo curso de física se deu via iniciação científica, não pelos cursos que eram ministrados. Então, eu queria fazer pesquisa. E assim que eu terminasse o doutorado, se eu entrasse na Universidade Federal, minha pesquisa ia morrer, praticamente. Eu não ia ser independente,
porque eu não tinha maturidade suficiente. Eu, né? Eu. Não estou dizendo que todo mundo, se fizer isso, não vai ocorrer a mesma coisa. Mas eu não tinha independência, assim. Então, precisava fazer pós-doutorado. Eu precisava fazer pós-doutorado. E eu queria fazer pós-doutorado. Então, eu preferi não fazer concurso público naquela época, apesar de quase todos os meus colegas de turma já passaram no concurso logo em seguida. Eu fui o último dos meus colegas de turma a entrar na universidade. Fui o último. Por escolha. Eu queria ter uma experiência fora. Então, eu queria fazer essa experiência fora e talvez seja a sua situação. E se a situação é de querer ter uma experiência fora ou fazer pesquisa, talvez você prefira pesquisa. Mas se no Brasil não dá, então tá fora. Não tem problema. Você fazer pesquisa no México não é demérito. Você pode ter excelentes grupos. Tento falar várias vezes aqui durante esses vídeos, não importa muito, numa pós-graduação, não vai importar tanto. Não importa muito, na verdade, qual a universidade onde você está, e sim qual grupo de pesquisa você está inserido. Você vai para o México, você vai para o Chile, você vai para a Austrália, para a Áustria. Tem vários grupos excelentes de pesquisa. Então, o que vai interessar, o mais importante para vocês, você vai fazer pós-graduação, pós-doutorado, principalmente, é o grupo de pesquisa, não a universidade. Pouco importa a universidade. Se vocês puderem não acreditar em mim, tem um site chamado Postdoc, em inglês, Rumor Mill. É Rumor Mill. Botem no Google Postdoc Rumor Mill. Vocês vão ver lá vai estar uma lista pelo menos na área de física de partículas, de quem recebeu a oferta de qual universidade. Não fale não, recebeu a oferta da Universidade A. Teste recebeu a universidade da Universidade B. Mas Teste também recebeu a oferta da universidade outra. E também de outra. E vocês vão ver várias vezes, mas muitas vezes mesmo, as pessoas recebendo ofertas de uma Cambridge da vida, Oxford da vida, e rejeitando para ir para uma universidade de menos nome. Sabe por quê? Pelo grupo de pesquisa. Simplesmente pelo grupo de pesquisa. Então, é muito comum isso acontecer. Porque quando você chega nesse estágio da sua carreira, principalmente, se eu faz doutorado realmente a instituição tem um peso muito grande. Principalmente lá nos Estados Unidos, lá fora, a instituição onde você tem o seu doutorado, tem uma estampa lá que carrega, vai junto com o seu currículo por muito tempo. Mas um pós-doutorado, a instituição é a coisa que menos importa. O que vai importar é o grupo de pesquisa. Se o grupo de pesquisa for excelente, meta a cara e vai em frente, seja lá onde for. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, pessoal. Esse é o meu último vídeo antes da escola realmente acontecer, que vai ocorrer em outubro. Então esses vídeos eu vou disponibilizar para vocês agora, antes da escola ocorrer, para motivar vocês, quem sabe, além dos cursos, pensar numa carreira na academia de forma mais global. Tá bom? Abraço.